Olá, sejam todos bem-vindos à série Antes da Viagem. A série Antes da Viagem visa entrevistar uma pessoa de cada cidade do estado do Paraná. Isso mesmo! Nesta série nós teremos 399 entrevistas. E durante todas essas entrevistas nós pretendemos conhecer a origem do nome da cidade, sobre a população, a colonização, a emancipação, dados históricos interessantes, pontos turísticos, atrativos naturais, se existe algum prato típico, quais são as curiosidades e as lendas daquele lugar, e se tiver algum outro assunto pertinente, nós vamos tratar aqui. Tudo isso de cada uma das nossas cidades paranaenses. E acompanhando essa série de vídeos, eu tenho certeza que você que está aí na sua casa vai conhecer muito mais sobre o nosso Paraná. Mas tem um outro projeto que eu não posso deixar de falar aqui, que impulsiona essa série Antes da Viagem, que é o Pedalando pelo Meu Paraná. Projeto este que visa visitar de bicicleta cada um dos municípios paranaenses. Aventura que terá a duração de 23 meses, que se inicia a partir de agosto deste ano. E você também pode acompanhar essa viagem aqui no nosso canal do YouTube. Então aproveita, se inscreve no canal, dá aquele like, ativa o sininho de notificações e sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E então, vem com a gente, monta na garupa da bike, porque a aventura já vai começar! Muito bem, estamos iniciando o nosso 15º episódio da série Antes da Viagem. Série essa que você já sabe, visa entrevistar uma pessoa de cada cidade do nosso estado. Se você já conhece aí o nosso projeto Pedalando pelo Meu Paraná, você sabe que nessa série de entrevistas nós estamos aí entrevistando as pessoas que fazem parte das cidades, que são aí as 109 cidades do contorno do estado do Paraná. Se você não conhece o nosso projeto, eu deixo um convite para você na descrição do vídeo ou aí no card vai aparecer uma apresentação. Clica lá, assiste o nosso projeto para você saber do que se trata essa aventura. Depois de assistir, se você gostou e quiser acompanhar todas as informações na descrição desse vídeo também, vai ter aí um grupo do WhatsApp onde nós vamos mandar sempre as informações das novas entrevistas e tudo aquilo que nós estamos planejando nessa viagem. Nessa série, então, como nós já falamos, nós vamos conhecer detalhes e curiosidades sobre todas as nossas cidades paranaenses. É somente o 15º episódio, mas se você já perdeu algum, fique tranquilo, tem uma playlist que você pode acompanhar aquelas que já passaram. Nós estamos sempre divulgando uma cidade nova aqui de segunda a sexta-feira, às 18 horas. Claro que você também pode se inscrever no canal, curtir aí o nosso vídeo e compartilhar com os amigos. Não esquece de ativar o sininho de notificações. E hoje nós temos mais uma cidade. E para falar dessa cidade, nós vamos convidar aqui o professor Luiz Carlos, que é da cidade de São Pedro do Iguaçu. O professor Luiz Carlos, que já é aposentado, mas que inclusive escreveu um livro sobre a cidade de São Pedro do Iguaçu. Professor, boa noite. Muito obrigado por estar aqui concedendo para nós essa pequena entrevista. Boa noite. A gente está à disposição aqui para responder sobre São Pedro do Iguaçu. Muito bem. Eu vou ser sincero, professor. Eu moro aqui do lado, Toledo, né? Muitas vezes a gente passa por São Pedro ou conhece pouco São Pedro, porque a gente geralmente passa por um outro destino. Tem alguns parentes aí, amigos que moram aí, mas falar assim que eu realmente conheço a cidade, eu não posso dizer, mesmo morando perto. E eu tenho certeza que isso é a realidade de muitos paranaenses. A gente não conhece aquilo que está ao nosso redor. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho aí de São Pedro do Iguaçu, através dessa entrevista, e no dia da viagem, quando a gente estiver passando por aí, a partir de agosto, a gente vai conhecer um pouquinho daquilo que a gente comentou hoje, a gente vai conhecer pessoalmente. Então, professor, queremos conhecer um pouquinho de São Pedro e acho que a primeira coisa, que depois o professor pode falar do livro que o professor escreveu também, por que tem esse nome, né, São Pedro? Eu me lembro, né,
conhecendo um pouquinho do mapa do Paraná, que tem São Pedro do Ivaí. Agora, São Pedro do Iguaçu, a gente não pode confundir, que é aqui na região oeste, né? São Pedro do Iguaçu, ele fica entre dois rios, o rio Santa Quitéria e o rio Corvo Branco. Por isso, às vezes, eu chamo de São Pedro de Mesopotâmia, né? Que ficava entre o rio Tigre e o Eufrates, né? É parecido. Mas São Pedro do Iguaçu teve início em 13 de agosto de 1964, quando chegaram as primeiras famílias do Rio Grande do Sul. Elas enfrentaram dois problemas muito complicados. Primeiro, a mata fechada e um litígio de terras entre o Banestado e a família Padovani de Cascavel. Essa pendência pela posse da terra durou até os anos 80, quando o Ney Braga deu a solução. Em virtude disso, então, muita gente que já estava aqui foi embora. Por isso, a população, ao invés de crescer, ela foi diminuindo, sendo que hoje a população está em torno de 6.000 habitantes. São Pedro tem esse nome porque um dos primeiros, da década de 60, a fazer a derrubada da mata e construir o primeiro rancho, era dia de São Pedro. Por isso, depois o nome de São Pedro, que hoje é o padroeiro do município. Posteriormente, quando o São Pedro se emancipou de Toledo e passou a ser município, através de uma reunião com a presença do Vilmo Barcelo Marcondes, que era vereador de Toledo, foi feita uma reunião em São Pedro para escolher um novo nome. Foi sugerido São Pedro do Oeste, mas como já tem muito oeste por aqui, o Marcondes, o vereador de Toledo, sugeriu que fosse São Pedro do Iguaçu, porque justamente naquele período havia um movimento de instalar, abrir ali o estado do Iguaçu, houve aquele movimento. Então, ele sugeriu São Pedro do Iguaçu. E aí, então, em ata, oficialmente, passou a ser São Pedro do Iguaçu. A emancipação ocorreu em 16 de julho de 1990, quando separou de Toledo. Em 92 ocorreram as primeiras eleições. E a partir de 93, o José Mendes de Souza assumiu como primeiro prefeito de São Pedro. Hoje ele não mora mais no Brasil, trabalha em Boston, nos Estados Unidos, junto com seus familiares. A população, como já falei, é em torno de 6.000 habitantes. Estamos agora no 6º mandato. Tem como prefeito o José Haroldo Malvestio. Então, essa foi a parte política. Então, estamos hoje no 6º mandato. Foram prefeitos, primeiramente, o José Mendes de Souza, depois o Francisco Dantas de Souza Neto, mais conhecido como Chiquinho, que, infelizmente, veio a falecer em virtude da Covid, não faz muito tempo. Ele foi prefeito 2 vezes de São Pedro. Depois o Jurandir de Oliveira, o professor José Natal e hoje o Haroldo Malvestio. Estamos, portanto, no 6º mandato. Na parte de atrações, assim que nós temos aqui é uma reserva ambiental chamada Cabeça do Cachorro, que é circundada pelo o rio chamado Corvo Branco, também o São Francisco Falso. É uma reserva pequena, mas com uma riqueza assim, de árvores e de animais muito grande. É muito interessante. Recebe visitas, inclusive não só de gente aqui do Brasil, já estiveram aqui pessoas de outros países, comissões de cientistas, para fazer estudos nessa reserva, muito bem conservada. É uma das grandes
atrações que temos aqui em São Pedro do Iguaçu, seria essa a Reserva Ambiental Cabeça do Cachorro. Não, eu ia fazer uma pergunta, Alô? se tem um motivo Sim. desse parque se chamar a Cabeça do Cachorro, porque é um nome até curioso, né? A gente sabe que muitas vezes os nomes são dados por alguns fatos históricos, alguma coisa que envolve, né? E eu já estive aí, né, nesse parque uma vez e fiquei pensando, mas por que se chama Cabeça do Cachorro? Sim. Porque numa vista aérea, se passar de avião assim um pouco baixo ou de helicóptero, tem a reserva com o rio e a mata, tem o formato de um cachorro, a cabeça de um cachorro. Por isso, então, recebeu esse nome. É uma área que foi doada pelo extinto Banestado, né? Era o Banestado na época, não existe mais, foi doada na época. Mas ele tem o formato exato da cabeça de um cachorro, por isso tem esse nome. Interessante. A festa principal, assim, vamos dizer, de atividades, assim, seria em janeiro tem sempre a comemoração do Dia de Reis, que é sempre a participação de 2, 3 mil pessoas. E aqui, como há muita gente que veio lá, não só do Rio Grande, do Paraná, mesmo, e de São Paulo, do Nordeste, eles são muito ligados a essa celebração do Dia de Reis. Então, é sempre celebrada todos os anos. Foi suspenso agora em virtude da pandemia, né? Quer dizer, não só a festa de Reis, como todas as outras atividades culturais. E temos também, sempre no final do ano, em dezembro, a cantata de Natal, que é preparada por professores que vêm de Toledo e tem uma grande participação popular. E na parte de esportes, aqui, claro, como qualquer outro lugar, sempre é o futebol. E nós temos, assim, com muito orgulho, um ex-sampedrense aqui, a família dele mora aqui, o Germano, que foi jogador do Ceará, jogou no Santos e depois jogou no Londrina, onde ele depois finalizou a sua carreira. Ele jogou em vários times importantes do país, o Germano. E também houve uma época em que o futebol de salão aqui foi muito importante e conquistou, inclusive, a medalha de ouro aqui do Paraná. E a base, na parte da agricultura, seria basicamente o que tem Ouro Verde, Toledo, que seria agropecuária, né? Mas o forte mesmo é a agricultura. A agricultura é o... Além disso, existe, claro, laticínio, existe criação de suínos, mas o forte mesmo é soja, trigo, milho, a parte de agricultura. Nos 2 últimos anos, tivemos várias perdas importantes em virtude da pandemia. Perdemos o ex-prefeito Chiquinho, o presidente dos veteranos, José Nelson de Souza, a professora Nadir, várias pessoas aqui perderam a vida em virtude da pandemia e boa parte de todas as atividades aqui estiveram paradas, como em qualquer outra parte do país. Da parte de hidrografia, já falei, temos o Rio Santa Quitéria, num lado do município, o Corvo Branco, São Francisco Falso, que fica no outro lado. E temos 3 distritos agora, atualmente, o São Francisco, São Judas e Luz Marina, que é o maior de todos eles. Isso seria, assim, em pinceladas assim, gerais, assim, o que... O livro que eu escrevi não é a história de São Pedro, é São Pedro do Iguaçu, histórias, causos e lendas. Então, eu conto partes da história, mas eu recupero muito lendas, as histórias contadas pelos antigos, pelo pessoal assim que conhece, assim, que aqui como houve pistolagem, houve jagunços, houve então muitas mortes, muitas casas queimadas, então eu conto parte da história, mas também eu procuro assim recuperar a parte assim cultural, principalmente de lendas, de tradições, assim. Então tem muitas histórias aqui daqueles andarilhos que andaram por aqui e que marcaram o lugar. Isso aí, esse é o livro.
Na verdade, eu escrevi 3 livros sobre São Pedro, e esse São Pedro do Iguaçu, Histórias, Casos e Lendas, eu juntei os 3 num só livro. Aí, então, conta boa parte da história, mas conta também a parte da parte cultural aqui do município. Ah, que maravilha! O senhor poderia falar assim, se ele está disponível, como quem está em casa e quer conhecer um pouquinho mais sobre São Pedro do Iguaçu pode adquirir essa obra. E aí, se for possível, o senhor contar um caos, uma lenda, uma curiosidade que está nesse livro para aguçar aí o interesse de um possível comprador, quem sabe, que está em qualquer parte desse Paraná assistindo e conhecendo, quem sabe, pela primeira vez, né, São Pedro do Iguaçu. No momento, a primeira edição, que foi feita através da prefeitura, está esgotada. Mas eu, na verdade, comecei a escrever em 1968. Eu tenho 17 livros publicados, que são vendidos aqui no Brasil, até fora do Brasil. Mas esse aqui, sobre São Pedro, de momento, só se eu fizer a segunda edição. Mas a história que mais chama a atenção no livro, de todas as pessoas que vieram aqui, inclusive um pessoal da Rede Globo esteve aqui e ficaram impressionados, é aquela história que já tem em muitos municípios, só que aqui é uma história um pouco diferente. É a história chamada de A Noiva Misteriosa. Uma noiva que aparece em diferentes lugares do município, as pessoas juram que viram, e todos os que eu entrevistei 7 pessoas separadamente, e o que impressiona é que cada uma deu uma descrição exatamente igual à outra, ninguém falou diferente, eles não sabiam que ia entrevistá-lo. Ela tinha a altura de 1,60, que ela tinha um ramalhete de rosas vermelhas, assim por diante. Então, é uma história que chama muita atenção, até de outros municípios, já veio bastante gente entrevistar. É a história que tem no livro que mais chama a atenção aqui da população e do pessoal que lê. De vez em quando aparece alguém e diz, eu vi a noiva lá, perto do cemitério, perto da igreja, lá perto da cabeça do cachorro. Eu nunca vi, gostaria de ver, né? Mas sabe como que é? Existe aquele pensamento, diz que as coisas mais reais são aquelas que nem as crianças, nem os adultos podem ver, né? Então, eu sou daqueles que não acreditam, mas também acreditam, né? E faz parte da fantasia do ser humano, né? Essa é a história. Mas tem várias histórias de caçada, de pescaria, histórias todas assim que eu coletei dos primeiros moradores, dos pioneiros, né? Dos pioneiros aqui do município. Que, inclusive, aqui todo ano se comemora dia 21 de abril, dia de Tiradentes, é feito almoço em homenagem aos pioneiros de São Pedro do Iguaçu. E nessa festa, assim, tem um prato típico que não pode faltar aí nesse prato aqui nessa festa. Ou num distrito, quem sabe. O prato típico é de Luz Marina, é porco no tacho. E aqui, na sede do município, é a festa do costelão. São os 2 pratos, assim, vou dizer, que o pessoal, assim, que mais comentado, mais participa, os municípios, assim, que são mais próximos. Só que ficou tudo suspenso nesses 2 últimos anos. Não sei se nesse ano agora vai voltar, talvez vai voltar, né? Mas seria porco no tacho, de Luz Marina, e aqui o costelão. Uma curiosidade aí, tem algum fato ou uma curiosidade sobre a estátua na entrada da cidade ali? Porque muita gente fala lá, São Pedro está com a chave na mão, recebendo as pessoas que estão chegando. Muita gente, né, passa por São Pedro, porque faz parte de uma BR também, que liga aí para quem vem, por exemplo, de Toledo, vai para Foz, e muitas vezes não para, né, para conversar, para comer um lanche. Então, a gente faz sempre esse convite, né, para as pessoas que assistem os episódios, que parem um pouquinho nas cidades para conhecer um pouquinho daquele lugar, porque geralmente na corrida você só passa, né? Então, fica um convite para quem está em casa parar um pouquinho, e se tiver uma curiosidade sobre a estátua, aí faz quanto tempo que ela está ali, na entrada?
A estátua de São Pedro foi colocada pelo prefeito, que era professor, colega de trabalho, professor Natal. Foi no período dele que foi colocou essa imagem, porque ele é o padroeiro do município. Como é o padroeiro, então eles colocaram essa estátua, essa imagem, que marca ali a entrada de São Pedro. Que, pelo que me parece, passou por uma restauração recentemente, né? Sim, porque o vento, a chuva e tudo vai atrapalhando. Eu só não entendi até hoje uma coisa dessa imagem, porque parece que o santo está com a chave na mão esquerda. Não sei se você reparou. Em vez de estar na mão direita, geralmente eu acho que ele era canhoto, porque se você quando você entra, você repara a mão da chave que ela diz para abrir as portas lá em cima, devia estar na direita, está na mão esquerda. Mas pouca gente observou isso. Esse detalhe eu não tinha percebido, eu não sabia que o santo tinha a mão certa para segurar a chave de acordo com a tradição. Essa não é uma curiosidade interessante, né? Muito bem. Então, se o professor quiser deixar um convite aí para quem estiver passando, parar aí para tomar um cafezinho, quem sabe numa padaria, né? Conhecer um pouquinho da história, ouvir dos causos, né, da cidade, fica aberto esse espaço e a gente vai encaminhando aqui para os momentos finais, né? Tem os locais, bom, tem na entrada tem uma padaria que sempre atende os caminhoneiros de madrugada, tem lanchonetes boas, tem o IDAS, um posto de gasolina também que serve um almoço maravilhoso. É um lugar, assim, a maioria, como você falou, é de passagem, mas dá uma paradinha ali, às vezes, até que é bom para conhecer melhor o lugar. Quando eu cheguei aqui em 1977, eu não queria nem descarregar a mudança, porque me assustei com o lugar. Imagina, eu sou do Rio Grande do Sul, e aqui só tinha pessoal do nortista, me apavorei. Mas fui ficando, estou aqui 40 e poucos anos aqui. Depois era distrito, então tinha muitas... Hoje é município, então tem uma estrutura muito boa, hoje tem... Claro, a gente depende muito de Toledo, Cascavel, mas tem praticamente tudo o que precisa em questão assim, de saúde, educação, de cultura. É um município pequeno, de modo geral, para viver assim, é muito bom, porque é tranquilo, né? Todo mundo conhece todo mundo. De vez em quando tem algum problema assim, um pouco mais sério, mas isso é próprio do nosso país e do mundo inteiro hoje, né? A gente vive numa ilha pequenininha, né? Se a gente parar para pensar, né? O mundo é grande, mas a gente está sempre cada vez criando pequenas intrigas com quem está do nosso lado. Professor, agradecemos. Imagina, eu que agradeço. E agradecemos a você que acompanhou também o nosso vídeo. Não se esqueça lá de compartilhar nas redes. Nossos vídeos estão saindo uma cidade a cada dia, de segunda a sexta-feira, às 18 horas. E agora nós nos encontramos no próximo episódio. Até mais!